Então, nessa aula a gente vai falar mais especificamente sobre o gráfico de uma função, tá certo? De maneira bem geral, para a gente entender matematicamente o que ele é, tá certo? Então, o gráfico de uma função vai ser um conjunto de pontos, tá certo? Um conjunto de pontos que a gente representa no plano cartesiano, no caso das funções reais, de R em R, tá certo? Porque o gráfico de uma função também dá para ser representado de maneira tridimensional, no caso de funções que usam duas variáveis. Mas no ensino médio, as funções que a gente costuma estudar são funções de uma variável, levam um número em outro número. Então, para representar essas relações, a gente consegue perfeitamente usar o plano cartesiano, que é algo que a gente vai usar aqui e que é um conteúdo necessário para a gente entender o gráfico de uma função. A gente tem que entender de plano cartesiano, tá certo? E, como exemplo inicial, para a gente começar essa discussão, eu coloquei um exemplo. Eu coloquei uma função real, né, ó, f de r em r, ela relaciona números reais com números reais, tá certo? É isso que essa função está fazendo. E como é que ela está fazendo? Como é que ela está fazendo essa relação? Ela está fazendo desse jeito aqui. Cada número x é elevado em 2x, ou seja, cada número é elevado no seu dobro, tá certo? Seja número negativo, inteiro, etc, tá certo? Aí vamos começar com um exemplo, tá certo? Nessa função a gente observa o seguinte, ó, que o f de 1 é igual a 2, né? Que o f de 1, ó, f de 1, ele é igual a 2 vezes 1, porque essa função está elevando cada número em 2 vezes ele. Aí 2 vezes 1 é 2, né? Então está levando o 1 no 2. Então f de 1 é igual a 2, ó, como a gente viu aqui. F de 1 é igual a 2. Ela está levando o f de 1 no 2. O 2 é a imagem do 1. Aí, nesse caso, que a gente observou que f de 1 é igual a 2, a gente diz que o par ordenado, né? Par ordenado, a gente denota aqui dessa maneira, porque no caso a ordem, como a gente coloca os números aqui, importa, né? A ordem que a gente dispõe aqui os números nessa sequenciazinha aqui importa, né? No caso de dois números. Então, nesse caso, a gente observou que o f de 1 é 2, que o 1 é elevado no 2 por meio da função. Então, nesse caso, a gente diz que o par ordenado 1, 2 tem que começar pelo 1, porque o 1 que está sendo levado no 2, tá certo? A gente adota dessa maneira, é convencionado dessa maneira, foi escolhido dessa maneira. Nos livros, nos vestibulares, vocês vão ver dessa maneira. Poderia ter sido escolhido de outra forma? Sim, poderia. Mas o convencional é dessa maneira, é o que é adotado. Então a gente vai usar isso daqui. Então o que acontece? f de 1 é igual a 2. O número 1 é elevado no 2. Então o par ordenado 1, 2 pertence ao gráfico dessa função. O 2, 1 pertence ao gráfico dessa função? Não, porque o 2 não é elevado no 1. O 2 ele é elevado em 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 2 é elevado no 4. Agora, o 2, 4 é que pertence ao gráfico dessa função. O 2, 1 não pertence, tá certo? O 2, 1 não pertence. Então, é sempre nessa ordem. Primeiro a gente coloca o número do domínio e depois a imagem dele. Aí esse ponto ele vai pertencer ao gráfico dessa função. Aí o conjunto de todos esses pontos vai representar o gráfico da função. Aí isso geralmente vai ser um conjunto infinito de pontos, porque geralmente as funções possuem infinitos números no domínio, né? Como essa daqui. É dos reais para os reais. Então, é de um conjunto infinito para um conjunto infinito. E lembrando que em uma função, a gente é obrigado a usar todos os números do domínio. Então, essa função de R em R, f de x igual a 2x,
o gráfico dela vai ser formado por infinitos pontos, tá certo? Então, quais vão ser esses pontos? Vai ser o conjunto de pontos de coordenadas A e B, tais que f de A é igual a B, ou seja, que a imagem do A é B, é o conjunto de todos esses pontos. Aí isso vai formar o gráfico da função. Aí, como exemplo, eu continuei nessa função, tá certo? Que é uma função simples, né? De lei de formação simples. f de x igual a 2x. E para essa função, a gente já pode observar algumas coisas, né? Ó, cada número leva no dobro. Então, o f de 1 é 2, como a gente já viu, e o f de 4 vai ser 2 vezes 4, que é 8. Então, logo, como f de 1 é 2 e f de 4 é 8, então o ponto 1, 2, o par ordenado, né? 1, 2, né? Pertence ao gráfico dessa função e o 4, 8 também. Então, por exemplo, se eu tenho essa função e eu vou querer esboçar o gráfico dela, né? Tentar fazer um desenho desse gráfico, aqui no plano cartesiano, eu sei que esses dois pontos vão ter que estar. Então, por exemplo, eu vou fazer isso. Eu vou marcar um 2. Eu vou marcar um 2, o ponto 1, 2, tá certo? Vou marcar aqui o ponto 1, 2. Opa, que tá, assim tá ruim. Deixa eu fazer assim mesmo, que é melhor. Pronto, ó. Eu cruzo as duas coordenadas, né? Um é no eixo x e o 2 é no eixo y, né? Porque começa no 1 e o outro é o 2. Primeira coordenada sempre é no eixo x. Então, aqui a gente cruza essas coordenadas e a gente marca esse ponto. Vou marcar aqui bem aqui esse ponto, ó. Pronto, marcamos aqui esse ponto. Aí o próximo ponto vai ser o quê? O próximo ponto, eu posso colocar esse 4, 8. Então, marquei o 4 no eixo x e o 8 no eixo y. Aí o que a gente faz? A gente cruza nessas duas coordenadas, cruza a coordenada do 4 com a coordenada do 8, assim como eu fiz no 1 e no 2, né? Aí com isso eu consigo ponto de coordenadas 4 e 8, né? É assim que a gente marca pontos no plano cartesiano. Aí nesse caso específico, que é uma função do primeiro grau, aí vocês não precisam se preocupar, assim, no estudo inicial de funções, já saber disso, porque isso vai ser estudado especificamente. O gráfico dessa função vai ser a reta que vai passar por esses dois pontos. Aí vocês vão estudar direitinho isso quando estudarem função do primeiro grau, tá certo? Mas no caso, o gráfico dessa função vai ser uma reta passando aqui, ó. Aqui ficou ruim. Deixa eu fazer assim mesmo, ó. Vai ser uma reta passando por esses dois pontos. Pronto. Vai ser essa reta aqui em verde, passando por esses dois pontos. Esse vai ser o gráfico dessa função. E lembrando, né, isso aqui é uma reta, então ela não termina onde eu parei de desenhar, né? Ela vai continuando aqui, né? Que elas têm infinitos pontos. Vai continuando aqui e para cima aqui também, tá certo? Então, no caso, o esboço do gráfico dessa função é isso daqui, tá certo? É isso daqui. Aqui é um gráfico dessa função. É um esboço do gráfico, um desenho do gráfico. E aqui para fazer esse esboço eu só usei dois pontos, né? Mas lembrando, aqui tem infinitos pontos. Então, por exemplo, eu também vou ter o ponto 3, ó. O ponto 3, cadê? Vou colocar aqui. O ponto de coordenadas. Não, aqui não. Vou colocar aqui, ó. Ponto de coordenadas 3 e 6. Eles também vão pertencer ao gráfico dessa função, tá certo? Eles também vão pertencer ao gráfico dessa função. Se a gente cruzar essas coordenadas, né? Aí aqui não bate direitinho, né? Porque eu não estou usando uma malha quadriculada, etc, né? Não fiz aqui exato onde era para estar, ó. Mas mais ou menos assim, ó. Se a gente cruzar as coordenadas do 3 e do 6, esse ponto aqui gerado também vai estar no gráfico. Por quê? Porque a imagem leva o 3 no 6. Porque o dobro de 3 é 6, né? 3 vezes 2 é 6. Então, esse ponto B aqui, ele também pertence ao gráfico dessa função. Por quê? Porque f de 3 é igual a 6, tá certo?
Então, isso aqui também é outro ponto da função, tá certo? Assim como 1,5 leva no 3, né? Porque essa função é de reais em reais, não é obrigado só ter números inteiros naturais. Não, não é. E nem é para ter, na verdade. Então é isso. Aí aqui, isso aqui é um esboço do gráfico dessa função, tá certo? É o conjunto de todos esses pontos. De todos esses pontos que indicam as relações que essa função faz, tá certo? Então, nesse caso da função f de x igual a 2x, vai ser o conjunto de todos os pontos que a segunda coordenada é o dobro da primeira, né? É 2 vezes a primeira, tá certo? Então, esse que vai ser o gráfico dessa função, né? Assim como aqui, ó, o menos 1, ele também vai levar bem aqui no menos 2, né? Porque menos 1 vezes 2 é menos 2, tá certo? Então, esse daqui vai ser outro ponto que vai pertencer ao gráfico, tá certo? São infinitos pontos aqui. E só para entender aqui que a gente entendeu direitinho o gráfico dessa função, eu vou escrever outra função, certo? Eu vou escrever outra função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar uma função g, seja g uma função do conjunto A. Aí o que é esse conjunto A? Eu vou colocar aqui, o conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 4. Seja G uma função do conjunto A para o conjunto dos reais. Para o conjunto R, né? Vou colocar assim, para o conjunto R, conjunto dos reais. Com lei de formação, né? Ou seja, como é que ela relaciona esses elementos com lei de formação dada por... Aí, como é g a função, vou colocar g de x é igual a 2x. A mesma lei de formação da passada. Agora, qual é a diferença? Eu só tenho 3 números no domínio. O domínio é o conjunto A, que só tem os números 1, 3 e 4. Para o conjunto dos reais, que tem infinitos números. Mas nessa função, eu só vou ter 3 ligações acontecendo, porque eu só tenho 3 elementos de partida aqui no domínio, tá certo? Só tenho 3. Então, o que é que vai ser o gráfico dessa função? Só vai ser 3 pontos. Vai ser o ponto de coordenadas, vamos ver. Primeiro vamos ver aqui. Isso aqui a gente já calculou, né, na verdade. O g de 1 é igual a 2 vezes 1, que é 2. O g de 3 é igual a 2 vezes 3, que é 6. E o g de 4 é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8, né? Que é igual a 8. Então, nesse caso, 1 leva no 2, o 3 leva no 6 e o 4 leva no 8. Então, os pontos do gráfico dessa função g, que é uma função, só vão ser 3. Vão ser os pontos. Desse daqui eu tiro o ponto 1 e 2. Desse daqui eu tiro o ponto 3 e 6, né? Porque o 3 está sendo ligado com 6. E desse daqui eu tiro o ponto 4 e 8. Então, como só tem 3 elementos de partida, o gráfico dessa função não vai ser a reta. Vai ser 3 pontos só. Então, como é que eu desenharia o gráfico dessa função? O gráfico dessa função seria o seguinte, ó. Vou colocar aqui o eixo x, quer dizer, o eixo y, aqui o eixo x. Vou até colocar aqui mais embaixo. Pronto. Aqui o eixo x. Aqui o eixo y. Aí eu vou marcar esses 3 pontos. Vou marcar esses 3 pontos. Vou colocar aqui 1. Aí, cadê 3? Vou colocar aqui. E o 4 vou colocar aqui. Pronto. O 1 leva no 2. O 3 leva, por exemplo, no 6. E o 4, né, leva no 8. Pronto, vou colocar assim. Talvez não esteja em proporção certa, mas vamos assumir que está certo assim. Aí eu cruzo essas coordenadas todinhas, né?
Cadê? Vou colocar aqui os pontos. Aqui é o 2, aqui é o 6 do 3 e aqui é o 8 do 4. Aí a gente vai cruzando essas coordenadas aqui tudinha, né? Para marcar os pontos. Aqui do 1 com 2, aqui do 3 com 6 e aqui do 8 com o 4. Então eu vou marcando aqui esses pontinhos aqui tudo, tá certo? Marcando aqui esses pontos, tá certo? Então vamos lá. Aí eu vou marcar aqui esses 3 pontos. Vou marcar aqui, ó. Esse ponto 1, 2, esse ponto 3, 6 e esse ponto 4, 8. Perceba que esses 3 pontos estão até alinhados, né? Eles estão até alinhados. Só que para representar o gráfico dessa função, eu só posso marcar esses 3 pontos. Porque são somente esses 3 pontos que pertencem ao gráfico, né? Porque são só 3 números que pertencem ao domínio. É só isso que essa função g está fazendo. Está levando o 1 no 2, o 3 no 6 e o 4 no 8. Aí está aqui o gráfico dessa função. Tá certo? Ele segue, né? Como a lei de formação é a mesma, ó, os pontos estão meio que alinhados da mesma forma como aqui. Só que aqui eu tenho infinitos pontos, por isso que a reta, por isso que eu tenho uma reta, por isso que isso aqui está tudo preenchido, né? Por essa reta, né? Esse alinhamento aqui. Porque o domínio são todos os números reais. Então, todo número da reta x, desse eixo x, vai estar ligado em alguém. Enquanto que na função g, não. Eu só escolhi 3 números para ser meu domínio. Então, só vão ter 3 pontos no gráfico dessa função. Então, o gráfico dessa função g é isso. Tá certo? Aí é. Isso daqui é muito importante. Essa aula aqui é muito importante para entender o que é o gráfico de uma função de uma maneira geral, porque aí vai ser mais fácil para entender os gráficos específicos, gráfico de uma função do primeiro, segundo, exponencial, logarítmica, trigonométrica, que é o que costuma cair nos vestibulares, né? Cobrar que você entenda direitinho o gráfico dessas funções, todo ano realmente cai. É um assunto bem recorrente. Aí, entender de maneira geral isso daqui ajuda bastante. Então, é uma aula muito, muito importante. Aí, por hoje, a aula fica por aqui, tá certo? Muito obrigado por acompanhar.